O sucesso de um atendimento médico não está só no diagnóstico correto ou na prescrição de um medicamento. Esse sucesso também está intimamente ligado a um bom relacionamento entre o médico e o paciente e no vínculo de confiança criado entre os dois. É nesse ponto que a semiologia médica se conecta com a relação médico-paciente. Há alguns fenômenos psicológicos que podem influenciar na investigação semiológica. Conhecer esses fenômenos faz com que o médico consiga praticar a escuta terapêutica e entender melhor a resposta e a adesão do seu paciente. Os fenômenos que eu estou falando são os de transferência e contratransferência. Confiram nessa aula o que cada um significa e como reconhecer quando eles aparecerem. E o assunto dessa aula é sobre fenômenos da relação médico-paciente. São fenômenos psicológicos, emocionais, que acontecem entre o médico e o paciente e entre o paciente e o médico. Entre o paciente e o médico, o que pode acontecer? Quando eu falo entre o paciente e o médico, eu quero dizer que é a emoção que o paciente coloca no médico. Imaginem essas duas situações, o paciente se depara com o médico da direita e ele se depara com o médico da esquerda. Concordam que a emoção que o paciente sente pode ser diferente para cada um desses dois médicos? Ele pode ter sensações afetivas diferentes? Ele projeta no médico alguma sensação, alguma emoção que já traz a sua bagagem emocional, já traz a sua memória afetiva. Essa projeção é o que nós chamamos de transferência, é a projeção afetiva que o paciente coloca na relação com o médico. Essa projeção, ela pode ser positiva, quando o paciente tem uma projeção agradável, ele traz memórias agradáveis, sensações agradáveis para aquela relação com o médico. Ele lembra de situações agradáveis ou de uma pessoa que ele gosta e projeta essa emoção boa no médico. A transferência negativa é quando o paciente projeta no médico experiências desagradáveis, quando o médico traz a sensação para o paciente de memórias afetivas não tão boas. É quando o paciente chega, encontra o médico e o médico lembra ao paciente alguém que o paciente não gosta. A transferência ela também pode ser erótica, neutralizada ou não neutralizada. A transferência erótica é quando o paciente ele tem essa energia libidinosa pelo médico, mas ele tem uma boa gestão dessa energia e ele a torna como algo socialmente aceito, algo dentro da moral. E ele consegue converter essa energia numa energia produtiva que ajuda na adesão ao tratamento, no vínculo com o médico. Então, quando ela é neutralizada, ela pode ser convertida em algo bom. Mas existe também a transferência erótica não neutralizada, que é quando tem esse sentimento erótico, mas o paciente ele não consegue ter uma boa gestão desse sentimento. E isso pode prejudicar muito a relação médico-paciente. Quando a projeção emocional afetiva parte do médico para o paciente, nós chamamos de contratransferência. Então verifique aqui na imagem, duas situações, a contratransferência. Concordam que essa projeção emocional ela vai ser diferente quando o médico se deparar com o paciente com uma fisionomia assim ou com uma fisionomia assim? Pode ter bastante influência, né? Então essa contratransferência é a projeção afetiva que o médico coloca no paciente, projeta no paciente e também pode ser positiva ou negativa. A contratransferência positiva é quando o médico projeta e transfere para o paciente as emoções boas que ele já teve nos seus relacionamentos anteriores. Quando o paciente lembra ao médico alguém que ele gosta ou já teve algum relacionamento com uma experiência boa. A contratransferência negativa é quando o médico projeta emoções desagradáveis no paciente. Quando o paciente lembra ao médico alguém que ele não gosta. E aí alguns sinais podem fazer com que o médico perceba que a situação, aquele vínculo com o paciente ele não está indo muito bem por conta de uma contratransferência negativa. Quando o paciente começa a se tornar cansativo, chato, é interessante a gente fazer uma verificação, buscar por esses sinais
perceber se não é esse o caso, não é um caso de contra-transferência negativa. Então, por exemplo, o caso de ansiedade súbita durante a consulta, de irritabilidade, preocupação com a duração da consulta, começa a olhar o relógio, um distanciamento do médico, um distanciamento físico e emocional que o médico coloca com o paciente, a frieza do médico, um cuidado excessivo em não magoar o paciente. Então ele tá com aquele distanciamento, aquela frieza, por exemplo, e ele tenta compensar e fica com cuidado excessivo em não magoar, uma preocupação excessiva do médico em não magoar o paciente. O comportamento apostólico, ele começa a dar muitos conselhos para o paciente, uma insistência em educação, a fixação em normas e políticas do consultório, por exemplo, não posso fazer isso porque o sistema do consultório não permite, porque o ambulatório tem normas. Então, quando se fica com isso, uma fixação muito grande, né, pode ser um sinal de contra-transferência negativa, ou quando o médico percebe uma identificação muito próxima com o paciente, quando aquela contra-transferência ela não é tão inconsciente assim. Ele percebe, esse paciente me lembra alguém que eu não gosto. Então, tem essa identificação muito próxima, também um sinal de que pode estar acontecendo um caso de contra-transferência negativa. É importante a gente reconhecer esses fenômenos porque eles influenciam bastante na relação médico-paciente. Então, o paciente ele chega na consulta já com uma bagagem emocional. E o médico está ali também com a sua bagagem, com a sua experiência emocional e afetiva. Então não é só aquele momento do encontro de duas pessoas. As duas pessoas trazem emoções prévias, emoções que já tiveram. E essas emoções, essas experiências, elas se refletem nesse relacionamento. É importante a gente cuidar, a gente conhecer, saber que isso existe e reconhecer quando acontece do paciente para o médico, principalmente nos casos negativos, porque isso pode gerar uma dificuldade muito maior de vínculo médico com o paciente. Então, se é uma transferência negativa, tentar perceber e tentar quebrar essa transferência negativa do paciente. E quando é uma contra-transferência, quando ela parte do médico para o paciente, também saber reconhecer e saber controlar essa projeção. Não vai tirar, não vai apagar a nossa memória afetiva, mas reconhecer e às vezes até fazer uma revisão da nossa experiência, daquela emoção, para perceber por que aquela memória é ruim, entender aquele processo psicológico que envolve aquela memória, para que não prejudique o atendimento. E tudo isso trabalha em conjunto, junto com a ética, com a boa comunicação, com todos os atributos do bom médico que tem lá no nosso vídeo sobre a importância da relação médico-paciente. Tudo isso trabalha em conjunto para que tenhamos a melhor relação médico-paciente possível. Resumindo, nós temos os fenômenos de transferência e contra-transferência na relação médico-paciente. As duas podem ser positivas ou negativas. A transferência é a projeção afetiva que o doente coloca no médico e a contra-transferência é a que o médico coloca no doente. Saber reconhecer esses fenômenos com certeza vai te ajudar a entender melhor as reações, os comportamentos seus e dos seus pacientes.